Olá! Sabe aquela imagem que a gente tem da juventude sempre cheia de energia e sorrisos? Pois é, por trás disso muitas vezes se escondem pressões invisíveis. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas dores e nos desafios reais da saúde mental na adolescência para entender o que realmente se passa nessa fase tão complexa da vida. Para começar, eu queria trazer essa citação poderosíssima do rapper Emicida. Ela já dá o tom da nossa conversa, né? Um olhar empático e muito real sobre as batalhas internas que tantos jovens enfrentam e muitas vezes em silêncio. É, acima de tudo, um pedido de escuta. Bom, para a gente começar, tem uma ideia que a gente precisa quebrar logo de cara. Muitas vezes a gente pensa na adolescência como uma coisa só, um bloco único, mas a realidade é bem mais diversa. Vamos entender por quê? A verdade é que não existe uma adolescência, sabe? Existem várias. O percurso de um jovem é totalmente moldado pela desigualdade, pelo acesso que ele tem ou não a direitos básicos como educação, saúde e segurança. Por isso, em vez de falar da adolescência, a gente tem que falar das adolescências, no plural. E essas realidades tão diferentes, elas são marcadas por umas pressões externas gigantescas. Vamos começar por uma das mais pesadas e, infelizmente, muito comum, a violência. Para a gente ter um ponto de partida bem claro, essa é a definição oficial da Organização Mundial da Saúde. É importante reparar como ela é ampla. Violência não é só agressão física, inclui ameaça, abuso de poder, dano psicológico e até a privação de direitos. E daqui a gente tira duas lições muito importantes. Primeiro, a violência nasce como um problema social, mas, e esse é o segundo ponto, o impacto dela é tão devastador que ela se transforma num grave problema de saúde pública. Entender isso é chave, porque mostra que a solução não é só dar remédio, mas exige mudanças profundas na sociedade. E isso aqui mostra bem as várias caras que a violência pode ter. Não é só o soco, o tapa. A violência psicológica, a negligência, o bullying e até a violência institucional, aquela que vem da desigualdade. Tudo isso deixa cicatrizes profundas e muitas vezes invisíveis. Ok, a gente olhou para as pressões que vêm de fora. Agora, vamos virar o foco para dentro. Como é que os adolescentes vivenciam a ansiedade, a tristeza e essa relação que é tão complicada com a própria imagem? Essa é uma pergunta fundamental, porque na nossa sociedade existe uma tendência cada vez maior de medicalizar as emoções, sabe? De tratar tudo como doença. Sentir tristeza ou ansiedade faz parte da vida, mas quando é que isso vira outra coisa? A chave para entender isso está nesse conceito: patologização. O grande perigo aqui é a gente transformar problemas que são coletivos, que são sociais, em falhas individuais. Quando a gente rotula a tristeza de alguém como uma doença, a gente corre o risco de ignorar tudo ao redor que está causando aquela tristeza. Olha só esse número. É de assustar. 6 em cada 10 jovens sentiram ansiedade durante a pandemia. 6 em cada 10. Isso mostra o quanto esse sentimento se espalhou e, claro, foi turbinado por uma crise social que abalou a segurança e o convívio de todo o mundo. E essa pressão toda, com a autoimagem, às vezes se manifesta de formas bem extremas. É o caso dos transtornos alimentares. Aqui a gente vê os 3 principais: a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar. Todos eles, no fundo, estão ligados a uma angústia enorme com o corpo e a autoestima, alimentada por ideais de perfeição que muitas vezes são impossíveis de alcançar. E quando a dor fica insuportável, como é que se lida com isso? Agora a gente vai olhar para alguns comportamentos, como o uso de substâncias e a autolesão, não como se fossem falhas de caráter, mas como mecanismos desesperados de sobrevivência. Sabe, em vez de só apontar o dedo, é muito importante a gente entender o que está por trás do uso de substâncias. Muitas vezes é uma tentativa de resolver um problema, superar a timidez, aliviar a ansiedade ou simplesmente encontrar um lugar para se sentir parte de um grupo. A substância acaba virando uma resposta para uma necessidade que não está sendo atendida. Aqui é super importante fazer uma distinção. A autolesão, por mais que assuste, não é a mesma coisa que uma tentativa de suicídio. Como a própria definição deixa claro, a intenção ali não é morrer, mas sim lidar com uma emoção que transbordou.
E é aqui que a gente entende a coisa mais profunda disso tudo. A autolesão é uma linguagem. É isso mesmo. Quando as palavras não dão conta, quando a dor por dentro é tão, mas tão grande que não dá para explicar, o corpo vira o papel. É um grito de socorro escrito na pele, uma forma de tornar a dor invisível em algo concreto e talvez mais fácil de controlar. Bom, agora a gente vai entrar num dos assuntos mais difíceis, mas também mais importantes de todos, o suicídio. E o objetivo aqui é bem claro: olhar para os dados e quebrar alguns mitos muito perigosos que acabam impedindo que a ajuda chegue a quem precisa. Olha, esses dados são um soco no estômago e eles revelam uma verdade que a gente não pode de jeito nenhum ignorar. O risco de suicídio não é o mesmo para todo mundo. Como a gente vê aqui, jovens indígenas e jovens negros enfrentam um risco muito, mas muito maior. O que isso nos diz? Diz com todas as letras que o suicídio entre jovens está diretamente ligado à exclusão social e ao racismo estrutural. Quebrar esses mitos é literalmente uma questão de vida ou morte. Achar que, quem fala não faz, isso nos impede de escutar um pedido de ajuda. Acreditar que falar sobre o assunto incentiva, isso cala conversas que poderiam salvar vidas. A verdade é que a comunicação aberta e a escuta são as nossas melhores ferramentas de prevenção. Ponto final. E o jeito que a gente fala de suicídio publicamente tem um poder gigantesco. O tal do efeito Werther mostra o estrago que uma cobertura sensacionalista pode fazer. Em contraste, o efeito Papageno prova que uma comunicação responsável, que oferece esperança e recursos, pode ativamente prevenir outras tragédias. A narrativa que a gente escolhe, ela importa, e muito. Tá, então, qual é o caminho a seguir? A solução não está em nenhuma fórmula mágica, não. Ela está em atos profundamente humanos. Validar a dor, compreender o luto e, acima de tudo, num ato tão simples e, ao mesmo tempo, tão revolucionário, que é o de escutar. O luto não é um processo linear, e este modelo mostra que um luto saudável é, na verdade, um balanço. Há momentos para mergulhar na dor da perda e há momentos para focar na reconstrução da vida. É esse vai-vem, sabe, entre o passado e o futuro. E compreender isso ajuda a validar as contradições que uma pessoa de luto sente. E com isso, a gente chega, talvez, no ponto central de toda essa conversa. Sabe quando a gente ouve que o sofrimento de um adolescente é só para chamar atenção? Então, quando a gente descarta o sentimento do outro assim, a gente só intensifica a dor. Se alguém está tentando chamar atenção, a resposta mais compassiva e mais eficaz é a mais simples de todas: dar a atenção que está sendo pedida. E a gente termina com essa reflexão. O sofrimento dos jovens não é silencioso. Ele se manifesta nos comportamentos, nas palavras, nas marcas no corpo. A grande questão que fica não é se eles estão se comunicando, mas se nós, como sociedade, estamos dispostos a parar, a escutar de verdade e a agir.